E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, galera, hoje a gente vai abordar um assunto que há muito tempo atrás, quando a gente falou sobre alimentação, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo que a gente falou sobre alimentação, um colega nosso do canal, ele me mandou um material porque ele me perguntou sobre a questão de dar comida para cães. Ele me mandou um material, eu dei uma lida e desse tempo todo eu fiz uma pesquisa em sites especializados para poder me aprofundar um pouco mais no assunto e conversar com vocês a esse respeito e poder dar o meu ponto de vista. Lembrando, esse tipo de interação de vocês com a gente, de mandar matéria, ideias de assunto, é muito legal. Tá? Eu não sou o dono da verdade, tampouco a Dani, a gente simplesmente passa para vocês a nossa experiência. E o que sempre me foi passado pelos veterinários era que não se desse comida para cães. Tá? Me aprofundando um pouco mais nesse assunto, eu consultei 2 sites, li os sites de ponta a ponta, tá? E a gente preparou um resumão que faz parte agora daquele material que a gente vem fornecendo. Esses sites vão estar no descritivo do vídeo, tá bom? Eu até digo aqui rapidinho. Um é o portaldodog.com, é um blog muito bacana, e o site cachorroverde.com.br. Bom, o que seria então essa questão de dar comida para os cães? É uma prática que nos Estados Unidos existe desde a década de 50. Tá? Hoje na Europa, mais de 65% de todos os tutores de animais já adotam essa prática, e no Brasil foi uma coisa que começou há um pouco mais de 10 anos, que existem 2 indústrias brasileiras especializadas no fornecimento de alimentação para cães. Tá? O que vem a ser então essa alimentação? Ela é chamada de alimentação natural ou AM. De uma maneira bem básica, tirar de uma vez por todas a ideia de dar o que a gente come para o cão. Tá? Resto de comida não é alimentação natural. Resto de comida é resto de comida. Até porque existem alimentos que nós temos como hábito comer, que são extremamente tóxicos e fatais para os cães, tais como chocolate. Quem não sabe, chocolate mata cachorro, cebola, alho, temperos muito fortes, sal em excesso, pão. Então isso tudo a gente não pode dar de maneira alguma para um animal. Tá? Em contrapartida, existem outros alimentos que fazem muito bem. Mas antes da gente falar especificamente de alguns alimentos, o que eles alegam das vantagens, tá, e das desvantagens da alimentação natural. Vantagem: você sabe a procedência dos seus alimentos. Porque uma vez que você compra para o seu consumo, você pode aproveitar e comprar para o consumo do seu cão. Então, se você for ofertar grãos, verduras, legumes e frutas, você sabe a procedência e o quão fresco esse alimento é. 2. Você está preparando, então você tem controle absoluto sobre tudo que está sendo ofertado. Terceiro, a palatabilidade é imensa, então é muito difícil do cão rejeitar. Quarto, as fezes do animal, pelo que os estudos mostram, ficam muito mais secas. Tá? Um seco dentro do saudável, tá, gente? Não é aquele cocô quase areia, não. Diminui muito o odor das fezes e eles fazem com menos frequência. Porque, como é um alimento natural, o organismo absorve em maior quantidade. E outra coisa que eles colocam também é a questão da mastigação. Como é muito macia por ter carne, arroz, né, não existe esse grão sólido, diminui resíduo nos dentes, da formação de tártaro, a litose, isso tudo diminui muito. E outra coisa que eles colocam é que o cachorro perde o cheiro de cachorro, que eu não sei bem como é que seria isso, porque os meus cães só têm aquele odor característico quando eles estão um pouco mais sujos. E eles dizem que queda de pelo, alergias, diminui muito e que o pelo fica mais lustroso. A desvantagem que eles dizem é que você precisa de um espaço muito grande para armazenamento, no freezer e na geladeira. Você demanda de um tempo maior para se dedicar exclusivamente ao preparo dessa alimentação. A desvantagem que eu vejo, além de todas essas vantagens, que eu como leigo, mas agora pelo menos estou procurando me informar, eu concordo com essas vantagens, mas uma das principais desvantagens que eu vi em um dos sites que eu consultei, foi que existia, e acho que foi o único que eu vi isso, existia uma tabela de quanto de alimento natural eu tenho que dar para um cão. Igual existe no verso do saco da ração.
e fazendo uma estimativa numa média de peso, né, porque aqui em casa a gente tem cães que variam de 58 quilos a 43, 44 por causa do Rantinho e 58 por causa da Pandora e do Thor. Então, se eu bater aqui uma média em torno de 50 quilos, eles teriam que comer de 2 a 3 quilos por dia cada cão, em 2 porções diárias de 1,5 kg de 1 kg a 1,5 kg por porção. Isso me leva a um consumo diário de 10 a 15 quilos de comida natural para os cães. O que eu achei exagerado demais. Tá? Vocês imaginem só que eu teria um consumo mensal de quase 300 quilos de comida. Esse é um consumo que eu não tenho comigo e com a Dani e com a Ana. Então, assim, eu não sei se por ser uma alimentação natural eles precisam de mais alimentos para suprir essas questões todas de quantidade, tá? Mas isso eu fiz por uma tabela para um cão de 50 quilos na média. É lógico que isso atende a qualquer cão, desde um Yorkshire Terrier até um cão de porte maior. Existia uma tabelinha, você jogava o peso do animal, ela te dizia quanto teria que comer ao dia. Tá? Então, particularmente, foi o único ponto negativo que eu vi por ter uma matilha grande na nossa casa. Talvez se nós só tivéssemos o Pulga, ou a Wiki, ou um Rottweiler, quem sabe. Mas ainda assim, que fosse somente um cão, se aquela tabela está certa, seriam de 2 a 3 quilos de comida por dia. E eu acho isso exagerado. Tá? Não tiro o mérito de uma alimentação natural, mas me preocupa um pouco. O que eles fazem o paralelo da alimentação com a ração, que é o seguinte: a ração ela é assim, categorizada em super prêmio, high prêmio e prêmio. Quem é que define isso? No Brasil não existe um órgão que defina essas categorias. Elas vão muito guiadas assim, pela quantidade de proteína, né, pelo percentual de proteína, pelo percentual de sódio, cálcio e vitaminas. E a questão do frescor dos ingredientes que são utilizados para fazer essa ração. Então, uma coisa que eu uso muito no paralelo quando eu vou comprar as rações para os meus cães, eu olho sempre a validade daquele saco. Eu prefiro sacos com uma validade pequena, não que estejam para estourar. Mas assim, eu pego a data de fabricação e eu vejo o prazo de validade. Se passar de 1 ano e meio, eu prefiro não comprar. Essa ração que eu dou, a Dog Excellence, os sacos que a gente vem recebendo têm a duração de 1 ano. Isso demonstra que eles têm menos conservantes do que um saco que vai durar 2 anos. Coisa que a alimentação natural não tem. A alimentação natural é isenta de conservantes. Isso seria um lado positivo. Outra coisa que a alimentação natural não tem em relação às rações são os corantes. Por isso que às vezes quando alguém me pergunta sobre ração, eu não indico ou peço para trocar aquelas rações que possuem corantes. Porque esses corantes, eles podem causar tumores nos cães, né? Transformar em câncer. Câncer intestinal, câncer de colo de reto, um monte de coisa. Então, eu me preocupo muito com isso. A ração que a gente dá não tem corante e as rações que nós já viemos a dar, tanto para os grandes quanto para os pequenos, nunca teve corante por essa razão. Então, esses foram alguns paralelos que esses sites fazem entre a alimentação natural e a ração. Eu concordo. Eu acho que, assim, nas justificativas que eles apresentam, eles estão cobertos de razão. Mas eu não sei até que ponto, assim, uma massa muscular, uma estrutura física proeminente, como a de um Rottweiler, como a de um Pitbull, como desses cães maiores, ela vai ser totalmente suprida. E aí entra aquela questão, são 3 quilos de comida por dia, eu acho isso um pouco exagerado. De qualquer forma, galera, é o que eu falo, eu não sou o dono da verdade, eu gosto quando as pessoas me fazem perguntas que eu não domino o assunto, eu desconheço totalmente, porque eu sou obrigado a ir em busca de conhecimento e posso passar isso para vocês. Esse material ele foi gerado através de um questionamento há muito tempo atrás, de um colega de vocês do canal, e eu fui em busca das perguntas, das respostas, ele me mandou um pouco de material também, que eu fiz uma consultinha, mas eu acho legal. Alguns de vocês vêm sempre perguntando, né? Então eu acho interessante. Para que a gente não passe aqui por demagogo, hipócrita, mentiroso, o que eu e Dani por vezes utilizamos de alimentação dita natural para os nossos cães é quando eles apresentam algum desconforto estomacal. Isso não quer dizer verme, tá? A gente só combate verme com vermífugo. Mas às vezes eles estão com uma diarreia, às vezes eles comem demais, ou sei lá, ficarem dispostos com alguma coisa, e a gente sente que as fezes estão um pouco mais amolecidas do que o normal.
A gente tem uma prática aqui em casa que é cozinhar ovo de galinha, amassar esse ovo todinho e misturar junto à ração. A proteína e... Fala de novo, A proteína e a albumina que tem no ovo ajudam muito nessa flora intestinal. Pelo menos aqui em casa surte um efeito quase que de 24 horas. Tá? E é lógico que a gente depois entra com um probiótico para dar uma estabilizada. A gente não mantém esse ovo por longo tempo, no máximo 1 ou 2 dias, e depois eu entro com um probiótico. Tá? E a gente, às vezes, oferta para eles ou frango desfiado, cozido, mas sem tempero nenhum, nem óleo a gente usa. Tá? Frango numa panela com água, cozinha e acabou. E quando muito, isso aconteceu acho que uns 2 anos atrás, na época do Blade, eu acho, filhote, a gente deu carne moída, também sem tempero algum, nem sal. Tá? Nem sal. Porque aí ajudou eles a se interessarem na ração. Então foram usos que a gente teve em casa, mas que, como eu sempre falo, embasados e autorizados pelo nosso veterinário. Porque sempre que acontece alguma coisa aqui, ou a gente, se é uma coisa grave, a gente não pensa 2 vezes. Boto no carro e levo para o veterinário. Se é uma coisa corriqueira e que a gente já se habituou com essa situação, a gente entra em contato com o veterinário, faz uma consulta por telefone e ele nos diz se a gente deve ou não deve conduzir daquela maneira, ou na pior das hipóteses ele faz uma receita por telefone e depois eu vou lá e pego por receituário, porque como vocês sabem a gente tem uma pasta com histórico detalhado de cada um dos nossos cães. Tá? Mas de qualquer forma, a gente já fez uso dessas alimentações, sim, a gente vê que eles gostam muito. Uma das coisas que a gente percebeu é que assim, frutas você pode dar à vontade, você só não deve dar frutas cítricas, laranja, limão, porque mexe muito com a acidez intestinal. E uva. A Dani, como eu falo, a Dani é um ratinho de internet. A Dani, quando está editando, ela sempre procura uma matéria ou outra para a gente. E a gente descobriu que uva não pode dar. Uva é altamente tóxico para o animal. Tá? Em questão das verduras, você pode dar alface, você pode dar um monte de, eu acho que até couve, brócolis. Mas você não deve dar, isso a gente sabe, são verduras de tempero. Tipo agrião, hortelã, cominho, ajuda aí. Salsinha, salsa, cebolinha, nada disso você deve dar. Nada que tiver um sabor muito forte ou muito cítrico. Isso mexe muito com a flora intestinal do animal. Bom, como eu falei, eu ainda vou ter que analisar bastante para saber se eu vou vir a fazer ou não o uso disso. Se aquela tabela que eu vi de quantidade for real, estou fora, eu não tenho como gastar 300 a 450 quilos de comida por mês para os cães. Não que eles não mereçam, mas uma vez que eles estão muito saudáveis e sadios através da ração, eu não vejo o porquê mudar. Existe aquele ditado, né? Time que está ganhando a gente não mexe. Mas existem sim casos de animais que são alérgicos à ração. A gente recebe alguns relatos de vocês em que um cachorro não come determinada ração, ou quando come o pelo cai, ou tem diarreia. Isso vai realmente de ração para ração. Agora, assim como existem os humanos que são alérgicos a leite, podem ter casos de cães alérgicos a alguns ingredientes que fazem parte, né, alguns componentes que fazem parte da ração. De repente, converse com o veterinário de vocês e vejam sobre essa questão da alimentação natural. Se vocês não tiverem acesso a esse material ou não quiserem navegar nesses portais, me mandem aquela solicitação que a gente manda por e-mail para vocês, essa micro apostila que a gente fez, eu acho que ela tem 5 ou 6 folhas, tá? Explicando bem o básico, para que vocês possam entender melhor do material. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. É uma matéria nova aqui para vocês, atendendo a um pedido, que eu sempre falo. Os pedidos são muito bem-vindos, alguns nós já atendemos, outros, na medida do possível, vão ser atendidos. Tá? Um pouquinho só de paciência. Quem puder ajudar o canal a crescer, gente, divulgação, compartilhamento dos nossos vídeos, inscrição, o likezinho para a gente é fundamental, até para que o YouTube veja que o canal tem potencial e que abra novas portas para a gente, outras possibilidades dentro do próprio YouTube. Tá, mas de qualquer forma, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês com a Dani, com a Anne naquela semana do aniversário. Choveu, parabenizações aí a elas e muitos votos positivos. Eu fico muito honrado e agradeço muito. Tá? Um beijão no coração de vocês. Estou viajando, em breve estou em casa e a gente entra com os vídeos novos. Valeu? Fique com Deus, um beijo na matilha e eu fui.